muitos parabéns. Obrigado. És, no fundo, o porta-voz ou o grão-mestre de uma propriedade muito especial, de um local muito especial, de uma sub-região muito especial. Primeiro vamos contextualizar a passarela, se faz, por favor. Sim, este prémio, eu não quero, isto não sou a falsa modéstia, mas este prémio nasce em 1892. Eu quando digo que nasce em 1892 é no sentido em que estas vinhas, este vinho vive efetivamente no universo das 7 vinhas que nós temos na Serra da Estrela. E a passarela tem essas 7 vinhas e acho que o grande trabalho para fazer este vinho foi de facto a viticultura. E essa viticultura foi no fundo, hoje era impensável fazer, mas durante um século testou-se os melhores sítios para plantarmos a vinha. Foi erro e tentativa e durante muitas décadas percebemos que os 7 melhores sítios que nós temos para ter estas vinhas, na Serra da Estrela, com o declive acentuado, com o microterroir muito específico de cada vinha, com o tapão da floresta, do Parque Natural, à volta destas vinhas, estas 7 vinhas que nós temos são de facto especiais. E este vinho vive desse universo, dessas 7 vinhas, numa crença em que num dia seja possível, que é o que acontece com este vinho, que é a vinificação feita num dia em que o enólogo diz: vou buscar o melhor que eu tenho no universo de Casa da Passarela nas 7 vinhas. E dentro de um lagar de granito, este vinho é feito com essa crença. Ou seja, o grande mérito é nessa tentativa de fazer as melhores vinhas possíveis na Serra da Estrela. É também um legado não só da experiência de viticultura em termos de exposição, de terreno, mas também de castas e de plantas que fazem parte quase da paisagem. As vinhas velhas são uma grande fatia, acho eu, do vosso vinhedo, e isso também acho que dá um caráter completamente distinto a todos os vinhos que vocês produzem, mas especialmente a este. Sim, falamos de identidade. Há uma coisa que eu aprendi na passarela, que é: nós nunca procuramos a perfeição porque a perfeição não existe. Nós procuramos a nossa identidade e há uma coisa que nós temos bem definidas. E eu, quando entrei para a Casa da Passarela, sendo o elemento mais novo na Casa da Passarela à época, tive a noção clara que eu tenho que aprender com estas pessoas e tenho o privilégio de aprender com estas pessoas. Há um efeito de missão, de um conhecimento que é transmitido de geração após geração. Eu tenho que recordar a pessoa que eu tenho como minha adegueira, a Dona Lourdes, em que já é a 3ª geração. Já há uma memória que vem de trás, já há uma memória de fazer, já há uma memória dos erros que foram cometidos para se chegar aqui. Este prémio é deles, é dessas pessoas. É da Dona Lourdes, é da Ana, é de todas as pessoas que trabalham a vinha, mas dos pais dessas pessoas, dos avós, foram eles que me permitiram estar aqui hoje a falar contigo. É também um vinho que respeita, como tu disseste já, uma vinificação muito especial, com instrumentos também quase únicos que vocês têm para poder remexer a manta do vinho. É um vinho feito como se fazia no início do século passado. É um vinho feito como sempre se fez. Este é um vinho feito em lagar. Não pisamos a uva, trancamos a uva, aprendi isso na Serra da Estrela, que é trancar a uva. Com um utensílio muito especial, não é? É com uma tranca, trancamos o lagar 2 vezes ao dia. O resto do estágio é o estágio feito em túnel, onde permanece 2, 3 invernos, estabilização natural, como sempre se fez. Com isto tudo, quase que me atrevo a dizer que não precisavam do enólogo, porque a coisa foi sempre feita desta forma para chegar aqui. Pelo menos para dizerem não toquem nisso, é preciso o enólogo. Sim, Este ano em específico, não são muitas as vindimas, acho eu, que produzem um vinho deste gabarito. Esta edição 2014, o que é que tem de especial? 14 foi um ano difícil, 14 foi um ano desafiante. Foi simultaneamente um ano com imensa chuva na primavera, com grandes reservas de água que nós tivemos em fevereiro, em 14, e depois tivemos um verão extremamente quente. E depois tivemos a sorte, mas a sorte, lá está, persegue-nos de alguma forma na Casa da Passarela, tivemos a sorte das chuvas do início de setembro. Os ciclos de maturação na Passarela são muito tardios e depois tivemos um outubro e novembro muito seco, sem chuva. E essa particularidade de termos um ciclo longo, nós vindimamos no meio de outubro, nesse ano. Permitiu-nos, de facto, vindimar no tempo que nós quisemos. E, de facto, como tu dizes e bem, nós no mercado até hoje lançamos o 9, lançamos o 11 e agora este ano que passou, em 25, lançamos o 2014. Tentamos fazer todos os anos, mas não conseguimos. Mas quando conseguimos é isto. É o contrato que têm com a natureza de lá, sem adulterar demasiado o território, não é?
Sim, quando nós colocamos as coisas neste limiar, no fio da navalha de alguma forma, e isso implica o risco assumido, e esse risco assumido de identidade própria, como é óbvio, nós não controlamos, mas também a magia dos vinhos, eu acho que, e é isso que me faz ser enólogo, muitas vezes é a questão da crença mais do que a ciência, quer dizer isto. Eu digo isto ao fim de 25 anos de carreira, quase 25 anos, se calhar se dissesse isto no início da carreira, pá, se calhar não o poderia dizer ao fim de 25 anos, permite-me dizer isto, que é, eu hoje vou muito mais pela crença do que pela ciência, se calhar a ciência é respirar e está subjacente a essa crença, mas a crença para mim é fundamental. É o motor disto tudo. Sim. Paulo, parabéns, parabéns, Obrigado. continuação de um ótimo trabalho. Obrigado. Até à próxima, Obrigado. espero que seja em breve. Obrigado.